dia para você que está nos acompanhando aqui na Web TV Fraternidade São João Paulo II. Eu já te dou as boas-vindas para iniciarmos o nosso programa Gestão Empreendedora. Eu sou o professor Randes e hoje eu trago um convidado especialista que vai falar sobre o tema comunicação organizacional com tópico de feedback. Falar em comunicação organizacional ou comunicação humana, já nós temos aí desde os nossos primórdios muitos ruídos e é algo que nós não vamos eliminar, mas com toda certeza nós podemos mitigar, ou seja, minimizar o impacto quando a mensagem e os meios são utilizados entre emissor e receptor para que essa comunicação chegue de uma forma de entendimento. Muitas vezes nós comunicamos e a gente acha que está ali fazendo de uma forma assertiva, mas, na verdade, o nosso receptor, ele está interpretando aquilo que nós estamos falando. Então, ou seja, nós não realizamos um processo de comunicação assertivo, ele tem que entender, e para isso nós precisamos ajustar linguagem, que seja uma linguagem verbal, tom e ritmo de voz, e também uma linguagem não verbal que é a fisiológico, ou seja, o corpo fala e o corpo fala mesmo. E nessa composição dessa linguagem humana, que nós temos 7% é a linguagem verbal e 93% é a linguagem não verbal, é muito importante nós também termos o assunto, o tema que nós vamos tratar naquela comunicação para não ter desvios. E o feedback, ele nos proporciona isso, para que a gente possa desenvolver as pessoas para atingirem a sua melhor versão. E como líder, executivo e profissional, que precisa também, além de atingir os resultados da organização, em aprimorar o seu time, o feedback é uma excelente ferramenta para que você utilize também nas suas práticas de gestão. Mas só que não fazer o feedback já é uma péssima opção. Mesmo que não esteja realizando um feedback com mais ali assertividade, o importante é treinar. E por isso, nosso convidado vai trazer aqui dicas de ouro para que você possa ter uma maior ali melhoria também dentro da sua comunicação por meio do feedback. E como dizia Aristóteles, a excelência não é um feito, mas sim um hábito, fazer repetidas vezes, repetidamente. Então, não se preocupe se o seu feedback não chegou naquele ponto que você deseja, mas sim, você com todas as dicas, com todas essas nossas informações que vamos trazer aqui no nosso programa, você vai poder aprimorar a sua prática de feedback e fazer sequencialmente essa prática virar um hábito na sua gestão. Então, compartilhe aqui o link da Web TV para as suas redes sociais, para que outras pessoas também possam experimentar esse conteúdo e também ter maior conhecimento sobre essa técnica de feedback, para que eu possa chamar o nosso convidado de hoje. Vamos lá, compartilhe aí nas suas redes sociais. E agora sim, eu tenho a alegria muito grande aqui de trazer o nosso convidado dessa manhã de sexta-feira, o professor e amigo e parceiro de grandes negócios, professor Maurício Vieira, é mestre na USCS em Educação, professor da FGV e IBMEC e outras instituições renomadas de ensino do país, nos programas de educação executiva. E também é empreendedor na Pacto RH. Seja muito bem-vindo, Maurício, ao programa Gestão Empreendedora. Obrigado, Hans. Prazer estar aqui com você e com todos os empreendedores do Brasil, para a gente falar um pouquinho aqui e trazer um pouquinho da nossa experiência. Excelente. Obrigado. Que esse tempo que nós temos do programa não vai caber toda a sua experiência, com toda certeza, Maurício, mas a gente vai ter aqui muitas dicas e também aqui assuntos pertinentes para você que é líder, que tem dificuldade de fazer ali um feedback ou até mesmo aprimorar a sua comunicação organizacional. Não perca agora essa entrevista de ouro aqui, hein? Mas antes de falar aqui, o professor Maurício comentar um pouco para nós aqui, eu gostaria de entender um pouco mais o que a Pacto RH oferece os seus serviços para as empresas aqui do Brasil. Maurício, por favor. Legal. Hans, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, principalmente na área de TI,
onde fui, né, me tornei líder e identifiquei as dificuldades que um líder encontra no seu dia a dia, né, para conseguir liderar de uma forma assertiva as suas equipes. E percebi que dentro, né, das grandes empresas, os treinamentos que são oferecidos aos funcionários, muitas vezes não geram um bom resultado, quer dizer, a pessoa participa de um treinamento, no dia seguinte a vida continua da mesma forma, quer dizer, os treinamentos pouco contribuem para o desenvolvimento dos profissionais. Então, a Pacto RH, né, no momento que eu entendi que precisava fazer uma transição de carreira, sair do mundo corporativo para empreender, identifiquei que, dando treinamentos, mas treinamentos muito focados, onde a gente consegue colocar um método, né? Eu gosto muito de método, ensinar as pessoas como seguir algumas receitas nos diversos temas. Então, foi nisso que a gente se estruturou, criamos a Pacto RH, começando exatamente até com um treinamento sobre feedback, explicando um passo a passo como se conduzia um feedback, e depois a gente foi desenvolvendo outros treinamentos, sempre com foco comportamental, sempre com foco de desenvolvimento de liderança, processos de coaching. Então, é nesse nicho que a gente atua, né? Então, em diversos temas, mas sempre ligados aos skills necessários de liderança. Esse é o nosso foco. Excelente, Maurício. Agora é interessante, né, do que você comentou, né, que a Pacto RH ela ajuda nessa questão das soft skills, focado bem no comportamento, mas de uma forma quantitativa. Você traz isso de uma forma mensurável para que também os gestores dentro das empresas possam acompanhar a evolução daquele treinamento, o qual realmente foi executado, né? E não fica aquela coisa muito empírica, né? Porque muitas vezes os empresários ou os líderes em geral acham que um treinamento comportamental é um oba-oba, nem não tem nada a ver. Um treinamento comportamental é uma transformação individual, onde você tem com toda certeza fazer acompanhamentos bem colocados, e a Pacto RH ela ajuda justamente com métodos, né? Então você coloca passo a passo para que possa desenvolver esse profissional na sua melhor versão. Excelente aí, então Exato. é muito bom que esse serviço que a Pacto RH oferece, e também depois todos os nossos aqui internautas vão conseguir acompanhar os endereços aí, fazer o contato com o professor Será Maurício um também. E prazer. você que está agora, nesse momento, nos acompanhando, quer fazer alguma pergunta com o professor Maurício, coloque aqui no chat, é onde a nossa produtora depois vai estar colocando aí as principais perguntas para o professor Maurício estar respondendo para nós aqui também, num outro momento. Então, não deixe de colocar aí as suas dúvidas. E por falar, então, em perguntas, já vai a minha primeira pergunta aqui para o nosso professor Maurício. Então, vamos lá. Por que o feedback não é bem visto pelos profissionais? É um assunto que, quando se fala de feedback, muitas vezes chama tudo, menos feedback, né? Então, o que você poderia aí nos orientar nesse momento, Maurício? Por que o feedback, então, não é muito bem visto pelos profissionais? E aí uma grande constatação que a gente tem, e é sempre uma provocação que eu faço, confesso que eu não sei o que é pior dentro de uma empresa, é o líder não dar um feedback para o seu liderado, ou o líder dar um feedback que não seja adequado. Particularmente, eu preferia nem receber um feedback do que um feedback de uma forma inadequada. Então, o que a gente vê muito dentro das empresas é a falta de habilidade ou capacitação que o líder tem para sentar, conversar, né, colocar ali os pingos nos is, porque até quando o feedback é positivo, as coisas são legais, muitas vezes os líderes não dão feedback, e quando é aquele feedback, né, para a gente puxar a orelha ali, que tem algum comportamento que não está adequado, que é mais difícil chegar, falar que olho no olho com as pessoas, né? Então, é nessa hora que o líder não se sente preparado, conduz ali uma conversa que, por vezes,
é, é carregada ali de julgamentos, é um momento que o líder fala, coloca ali para fora tudo aquilo que está incomodando, e o feedback é muito contrário, né? O feedback é para a gente colocar o assunto na mesa e discutir, entender o que está acontecendo. Então, quando isso acontece, né, os líderes profissionais, enfim, conduzem um feedback de uma forma mais agressiva, colocando ali essa questão do julgamento, o liderado, né, o profissional, entende que é uma conversa punitiva, uma conversa coercitiva, uma conversa que é só para pontuar ali, parece que está tudo sendo feito de uma forma inadequada. Então, na medida que os profissionais percebem isso dentro da sua empresa, e começam a acreditar que isso faz parte da cultura da empresa, né, ou faz parte do jeito desse líder conduzir, isso se torna muito ruim, né? Principalmente no Verdade. momento que eu vou receber um feedback, eu já vou com aquele sentimento, puxa, lá vou eu para aquela conversa, o cara vai pegar no meu pé, o cara vai reclamar, e de certo ponto a gente, né, não é reclamar, mas o feedback serve para pontuar o que está acontecendo, mas não para descarregar aquela fúria ou aquele sentimento ruim, é o que a gente percebe muitas vezes que os líderes fazem, né? O momento ali de extravasar. E não é bem isso, né? O feedback, depois até vou dar umas dicas do que é a razão do feedback, da medida que a gente conduz dessa forma, aí sim a gente alcança ótimos resultados, né? Perfeito. Inclusive, muitas vezes as pessoas confundem, né, que o feedback, eu vou levar aquela bronca, né, como no ditado Exato, popular, né, vou levar uma bronca, hoje é o dia da bronca. E às é o dia vezes, se da... o líder marca olha, amanhã, né, vai ter um feedback, a pessoa nem dorme naquela noite porque falou, poxa, o que que aconteceu, né? Eu vou levar um Exato, feedback, vou receber um feedback que é algo que eu não estou fazendo, e ele começa a maquinar ali o que que ele fez de errado e nunca pensando algo positivo, porque muitas vezes exato, os líderes, eles não dão um feedback quando está tudo bem. É um exato. grande erro também olhar só as coisas que estão, né, precisam se ajustar, mas e aquilo tudo que está bom, né? Porque ele não também coloca dentro da sua pauta, da sua programação, da sua agenda corporativa de fazer também esse feedback. Então, a gente percebe que esses líderes têm grandes dificuldades, né, quando o assunto é feedback. Quais são essas principais dificuldades, então, que você poderia aí nos listar? Eu até pegando um gancho ainda da sua fala, né? Eu costumo dizer, né, que quando a gente é, faz as coisas certas, né? Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Agora, quando você comete um erro, né, o feedback vem na velocidade da luz, né? Vem instantâneo, o líder já chega, já senta. Agora, quando a gente faz certo, né, é o que eu costumo brincar, né? O feedback vem de jegue, né? Demora para chegar quando chega, né? Então, dentro Às vezes desse para ponto, no meio do caminho, né? Nem às vai vezes vai no meio do caminho e nunca chega, né? e não chega, Então, ótimo. as grandes dificuldades, né? E quando eu comecei a desenvolver esse tema, foi algo que eu já identificava na minha liderança e busquei também entender o sentimento dos outros líderes, até para saber se as dificuldades que eu tive, né, enquanto líder, eram as mesmas dos outros liderados. E aí a gente fez uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa, os resultados que a gente encontrou. Sim. 31% dos líderes, a grande dificuldade é em saber lidar com as resistências que os profissionais demonstram ali na conversa, e muitas vezes essa resistência aparece porque eu não estou conduzindo bem essa conversa, e aí a pessoa que está escutando demonstra essa resistência, aí entra em colisão ali, em choque, e aí não adianta mais um falar porque o outro não está ouvindo. Uma briga Então, de ego, vira uma briga de ego, aquela famosa, exato. né, lavação de roupa suja, né? Exato. Então, lidar com as resistências é um grande indicador. Outra coisa, né, muitas vezes o líder chegar no final da conversa e ter certeza que a pessoa entendeu o recado, que ela entendeu
que o comportamento não está adequado, entendeu que precisa modificar os seus comportamentos. Então, muitas vezes o líder, a gente chega e pergunta, puxa, você deu um feedback? Ah, dei. E aí, foi legal? Você acha que mudou o comportamento? Não tenho muita certeza. Eu dei o feedback, mas eu não sei se ele vai mudar o seu comportamento. Então, ter essa certeza, falar, nossa, meu feedback foi legal, conseguir sentar, conversar, colocar os pingos nos is e ter essa certeza que a pessoa vai mudar é uma outra dificuldade. O líder fazer perguntas, né, para o liderado refletir. Então, é aqui que eu falo, né? O líder tem que falar pouco, né? E é o que a gente menos vê, é o líder só falando, 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 e o liderado escutando, quando na realidade o líder precisa apresentar o problema e fazer as boas perguntas para que, né, ele consiga entender o que se passa na cabeça do seu liderado. Perfeito. Outro tema aqui, né, vou passar depois, até se quiser, a gente faz um fechamento, ir direto Aham. ao assunto, né? Às vezes a gente vê líderes que começam a falar, fala, 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 aí passa 2 minutos, você vê aquela cara de interrogação na cara do liderado, meu Deus, eu não sei o que que essa pessoa está querendo falar, né? Não está claro para mim o Sim. que é a conversa. E o principal, Hans, que aqui para mim é o ponto-chave de ser um feedback assertivo ou não, é não julgar e não rotular os liderados durante um feedback. Essa, com certeza, é a grande dificuldade e depois vou dar umas dicas aqui, né, de como fazer para não julgar, né? Então, Ótimo. esses Então, são quem as está nos principais acompanhando. Ótimo. dificuldades. Excelente. Então, quem está nos acompanhando agora, você está gostando da entrevista? Está gostando aqui do nosso programa? Então, compartilhe, aproveite, pegue o link aí da Web TV, Fraternidade São João Paulo II, e compartilhe nas suas redes sociais e fala assim, gente, olha, nós estamos no meio de uma entrevista aqui que está dando dicas super maneiras sobre feedback. Se você tem aí, né, querendo mais informação sobre feedbacks, esse é o momento. Não perca essa oportunidade que a gente ainda tem muita coisa bacana para discorrer aqui sobre esse assunto. E, como você comentou, Maurício, a gente tem aqui muitos profissionais que saem de um feedback, aí você pergunta, né? Foi o que você até mencionou. E aí, como que foi o feedback? Ele fala, olha, eu não sei, eu não sei se eu vou ser promovido ou vou ser demitido, porque o líder, ele confunde muito, né? Ele quer, isso está muito também intrínseco dentro da nossa cultura, né, brasileira, de conversar, de ser aquela, né, colocar aqueles panos quentes primeiro, e isso, em vez de ajudar, vai prejudicar aquele receptor da mensagem, e com isso ele vai ficar com mais dúvidas, ele fala, bom, aquilo que eu estava fazendo de bom na empresa parece que não está muito bom, e aquilo que eu estava fazendo que não estava muito bom parece que ficou pior, então ele fica Exato. cheio de dúvidas, e principalmente o que você comentou, né? Tem aí o processo do rótulo, né? O que é, né? Dentro desse o julgamento é uma questão de neurociência que nós temos esse pré-julgamento é uma questão cerebral, né? Então todos no momento nós estamos fazendo esse pré-julgamento. A questão é a gente realizar esse ajuste no pré-julgamento e não colocar esse pré-julgamento como um rótulo, ou seja, um carimbo, né? Ali daquela pessoa quando ela está participando dentro do processo de feedback. Então, como fazer, né, para não julgar ou rotular uma pessoa, aquele seu liderado, durante o feedback? O que você poderia deixar aí para a gente? Legal. De fato, né, é uma grande dificuldade, porque às vezes a conversa é tensa, né? Então, sentar ali na frente do liderado, colocar os pingos nos is, né, já tem aquele nervosismo, tal, e por vezes a gente acaba falando algumas palavras que a gente está colocando um rótulo aqui no peito da pessoa, e aí eu vou trazer aqui né, um contexto que eu já vi, Sim. já presenciei feedbacks, onde o liderado, né, percebeu ou, né, entendeu que estava sendo julgado ou rotulado, e a conversa se tornou muito mais tensa, a ponto de quase as pessoas saírem na briga mesmo, braçal, precisamos apartar, né, os nervos subiram à flor da pele. Então, Nossa. é nessa hora que a gente precisa achar um jeito para não
falar aqui, puxa, Hans, estou falando algo sobre o seu respeito e estou colocando ali um rótulo. Então, por exemplo, a gente muitas vezes fala, puxa, ó, Hans, eu quero conversar aqui com você, porque eu acho que você é um profissional desorganizado, né? Puxa, ô Hans, eu vejo que você, nas suas atividades diárias, você está sendo muito desleixado. Eu acho que você é um profissional que não está comprometido com a empresa. Então, quando a gente fala, né, e aqui numa frase, poxa, você é desorganizado, é Uhum. desleixado, não é comprometido, entre outras palavras, isso é um rótulo, né? Então, Impacta muito, né, negativamente, e o cérebro, isso é uma questão de um processo mental, ele vai registrando as mensagens negativas, e para você minimizar uma mensagem negativa, você precisa de 6 positivas para você reverter aquela situação. Então, você já me exato, falou aqui, né, por favor, eu não sou nada disso, viu, gente? O professor Maurício me conhece muito bem, mas é um exemplo que ele me colocou exato, é uma aqui na brincadeira, é um situação. exemplo. Mas aqui, só de exemplo, eu já fiquei aqui, né, com um nó na garganta. É interessante isso, né? Que essas palavras geram mesmo um impacto e que você, em vez de ajudar aquela pessoa, ele acaba prejudicando essa É, evolução. Né? e nessa hora, duas situações podem acontecer. Uma vez que eu entendo, puxa, o meu líder está falando que eu sou desleixado, desorganizado, não sou comprometido, eu posso tender a me calar, e aí, se eu me calo, eu não escuto mais o que ele está falando, ou pelo Fecha contrário, aquela concha, né, que nós comentamos, quer né? dizer, É uma né, concha. fecho o meu ouvido, É. ou senão eu parto para a briga. Eu desleixado, eu desorganizado, e aí começa aquela briga e o feedback acabou naquele momento. É. Então, a dica que eu deixo Ótimo. Então, é, é, espera aí, professor Maurício. Break news. Se você costuma dar feedbacks que vai rotular, até mesmo sem, né, ali intenção, né, sem uma exato. intenção a gente causa uma, né, uma má impressão ali naquela situação. Então, break news. Vamos ver. Qual que é a dica para não rotular? Vamos lá. Legal. E eu digo, Hans, que essa dica é assim, quando você está aprendendo a dar um feedback, se você guardar essa dica como uma lição de feedback, 50% no mínimo seu feedback já está garantido. É, Excelente. e o que que é, né? É você fazer uma pergunta para você mesmo, líder, né? E você encontrar resposta, e essa resposta que a gente vai dar para o nosso liderado. Então, vamos pensar. A pergunta é: o que essa pessoa fez ou faz que eu entendo que ela é desorganizada? O que essa pessoa fez ou faz que eu julgo que ela é desleixada? O que essa pessoa fez ou faz que, para mim, ela demonstra que não tem comprometimento? Então, na medida que eu faço essa pergunta, o que a pessoa fez ou faz, eu enxergo a ação, eu enxergo o que ela faz ali no dia a dia. Então, na hora do feedback, eu preciso demonstrar para essa pessoa as ações. Então, o Hans, olha, no final do dia, essa conversa é para falar sobre a sua mesa de trabalho, sobre, né, eu vejo que o seu computador fica aberto, tem relatórios com informações confidenciais, dados de clientes, né, espalhados na mesa, a gente pode ter algum problema com isso. É sobre isso que eu quero falar. Mas eu não estou falando que você é Direto. desorganizado. Eu estou falando das Perfeito, perfeito. ações, ou o que você está fazendo. Você deixa o computador aberto, relatório em cima da mesa, né? Não tem compromisso. Puxa, Hans, tem algumas atividades que a gente, eu espero que você entregue na data combinada, e algumas vezes não estou percebendo que isso está acontecendo. É sobre isso que eu quero falar. Não estou falando que você não é uma pessoa comprometida, apesar de demonstrar isso para mim, mas eu estou demonstrando Sim, as sim. suas ações. Então, é importante a gente sempre fazer essa Você pergunta: transforma, o você que a pessoa transforma esse fez processo ou de faz comunicação. que eu entendo Excelente. desse rótulo? É ação. Aí, entendendo a ação, né? Porque, na realidade, a gente para e pensa ali no dia a dia nesse Uhum. rótulo. Mas, e por detrás aqui, você está vendo como se fosse um filminho as ações que a pessoa
né, pratica ali no seu dia a dia. Então, se a gente começar a fazer essa pergunta e lembrar depois, o importante é lembrar de colocar essas ações no feedback e não colocar as palavras que são rótulos. Perfeito. Olha só, então, hein, dicas aí, Essa é né, a dica de ouro. sensacionais, para que você possa realizar cada vez mais um feedback assertivo, que separar as pessoas dos problemas é um fator muito importante, porque a gente não está atacando a pessoa. Não estou falando, né, como o professor Maurício comenta aqui, né, não estou falando que você é desorganizado, não estou falando que você não tem comprometimento, não estou falando, né, que você não está ali, né, executando, atingindo seus resultados como deveria, mas a gente traz as atividades, ações práticas para colocar ali na pauta, naquela conversa, naquele momento. Porque é muito importante a gente ter dados e fatos sobre, né, nas mãos ali, porque ele não vai falar, não, minha mesa não é desorganizada, né? Ou, por exemplo, na minha mesa não tem relatórios. Não, tá lá, né? A mesa dele tá cheia de relatórios. Ou seja, não, meu computador não está aberto. Tá lá, a tela está aberta, ele se ausenta, vai almoçar e a tela fica toda aberta, ele não fecha, por exemplo, né? Então, são situações que a gente está ali, né, colocando de uma forma quantitativa. Não é assim. O feedback a gente tem que tomar muito cuidado, né, de levar esse lado emocional, porque ele é comum fazer isso, né, Maurício? De falar, olha, eu penso que, eu imagino que, eu observei assim. Isso tudo vai levar para uma batalha de vontades, de ego, e aí a gente não consegue desdobrar o assunto para que ele seja um processo de desenvolvimento daquele indivíduo. Né? Então, Maurício, comente aqui para nós quais são aí os pilares fundamentais de um bom feedback. Já para deixar aqui, a gente já está encerrando, ou chegando ao final, infelizmente, do nosso bate-papo, mas já colocando aqui, né, o pessoal que está nos acompanhando, que possa ter aí quais são esses pilares, então, para que cada um possa aí fazer as suas anotações para ter um Legal. bom feedback. Vamos lá. Legal. Primeiro, né, jamais você dê um feedback no calor das emoções, porque a gente precisa se preparar para essa conversa, né? Então, o ideal é um dia, no máximo 2 dias depois de algo que aconteceu, que eu preciso pontuar a pessoa, e nessa preparação, Hans, é importante, né, entender o que que eu quero apresentar para essa pessoa, né, fazer uma boa coleta de dados, como você disse, porque, né, é o que eu digo, o que a gente sabe, porque eu ouvi de terceiros, a gente não sabe. O que a gente sabe, porque eu estou supondo, a gente não sabe. O que a gente sabe, porque ouviu falar, a gente também não sabe. Então, ou você faz uma boa coleta, e é sobre isso que eu quero falar, né? Então, Sim, é importante trazer essas ações durante a conversa. Aqui uma outra dica. A primeira frase que a gente deve falar dentro de um feedback é: Hans, obrigado, estou te chamando aqui para a gente conversar. Eu quero te dar um feedback sobre o assunto X, né? Então, já deixo claro o assunto do feedback. É nessa hora que eu tenho que expor o que está acontecendo, fazer as perguntas, e eu não tenho que colocar necessariamente o que eu acho, o que eu penso a respeito, mas eu tenho que trazer os dados, os fatos aqui para você se enxergar nas suas ações, me dizer, né, o que está acontecendo, e aí o fechamento, né? Aí outra dica de ouro do feedback. sim, Jamais encerre um feedback sem fechar um plano de ação. Se a pessoa não perfeito. conseguir mostrar ali um plano de ação, o que que ela vai fazer para que isso não aconteça novamente? Então, não foi um feedback, foi uma conversa entre amigos. Então, Foi tudo feedback, menos o feedback. tudo menos feedback. Então, se algo está acontecendo que não está adequado, é apresentar, a pessoa precisa se enxergar nas ações e o que que ela vai fazer ali no seu dia a dia para superar essa dificuldade, essa adversidade. Então, jamais encerre um feedback sem fechar um plano de ação, porque senão acontece, né? Ah, é um papo que entra por aqui e sai por aqui. E muito pelo contrário, no momento que tem um plano de ação, você coloca ali uma pulguinha atrás da orelha da pessoa. Por quê?
eu vou te cobrar. A gente colocou, combinamos um plano de ação, eu quero É o ver esse plano combinado. em execução. O que é combinado não é caro. É, e Exatamente. acompanha esse profissional nesse processo como um todo. Exato. Excelente. Muito bom, muito bom. Você que está nos acompanhando aqui na Web TV, Fraternidade São João Paulo II, nós vamos agora, já indo para o encerramento da nossa entrevista aqui com o professor Maurício Vieira, mas antes disso, ele vai deixar aqui algumas dicas, talvez aí uma, duas, quantas dicas aí, vamos ver, né, em alguns insights aqui de dicas de feedback. Então, vamos lá, não perca aí, nesse momento final da nossa entrevista, essas dicas do professor Maurício. Solte aí, professor Maurício, quais são essas Legal. dicas? Legal. Primeiro, né, jamais dê um feedback positivo quando as coisas falar de algo que está legal e também falar de algo que não está legal. A pessoa não vai entender. Puxa, eu não sei se eu fui elogiado ou se eu fui criticado. Então, o que eu digo, se você tem algo positivo, marque um feedback para falar sobre esse algo positivo. Depois, 1, 2 dias, você conversa novamente para falar de algo que não está legal. Dessa forma, o profissional entende que meu líder é um líder meritocrata. No dia que é para me elogiar, ele me elogia. No dia que é para pegar no meu pé, ele pega. Então, eu tenho um sentimento ali de justiça. Essa é a primeira coisa. Outra dica, né, não deixe acumular muitos assuntos, né, porque na hora que a gente vai dar o feedback, nós vamos colocar todos os assuntos e vai ser difícil a pessoa entender ali sobre o que a gente está dizendo. Então, pegue 1, 2 assuntos no máximo. Saiba exatamente o local, a data que você vai conversar. Será que é uma data e um horário razoável para mim, razoável para a pessoa? Porque, de repente, eu tenho uma reunião depois do almoço e eu vou estar aqui falando, mas eu estou preocupado lá com a reunião e eu já vou estar perdendo aspectos importantes. Mais uma dica aqui para a gente encerrar, né, o Sim, local do encontro, né? Então, de repente, se você está numa sala onde o restante da equipe, você está ali conversando com o seu liderado e o restante da equipe está ouvindo, e aí começa a passar na cabeça da pessoa, puxa, lá foi o coitado do funcionário para apanhar lá num feedback, né? Então, tomar sim. cuidado com o local, se o local é adequado. São todas pequenas dicas, né, que a gente precisa implementar. E o que eu digo? Né? Na medida que você entende que existe uma receitinha, um método, se permita, né? Então, se permita conduzir feedbacks. O primeiro não vai sair legal, o segundo já vai sair melhor, e sempre fazer uma autocrítica. Puxa, o feedback que eu dei hoje para o Hans foi bacana, acertei, foi positivo, no que poderia ser melhor. Eu julguei o Hans, o tempo foi ideal, o local foi adequado. Quer dizer, se critique, né? E na medida que eu vou me permitindo e fazendo essa autocrítica, aí sim é que eu vou evoluindo na forma de conduzir um bom feedback. Excelente, professor Maurício. O não fazer já é uma péssima opção, né? Então, justamente é como é o treino, né? É como andar de bicicleta, ou nadar, né? Então, a gente só aprimora a partir do momento que nós vamos o quê? Praticar. Então, vai ajustando, vai fazendo esse processo de melhoria com toda certeza, e aí você vai ter com mais assertividade ajudar as pessoas a se desenvolverem. Esse é um papel do líder, né? Além de Exato. tantas outras atividades, o feedback também, ele é uma ferramenta poderosa, bem utilizada no desenvolvimento das competências daquele profissional, para que ele se torne uma melhor pessoa à medida que ele está em contato com você. Então, você que está nos assistindo aqui, estamos já chegando ao final, não deixe de visitar a Store FSJPII, que comprar, adquirir aí produtos, né, para você ou até mesmo para amigos, para presentear de artigos religiosos, para que você tenha aí também, né, esse conhecimento das coisas do alto, para que você possa também falar para as pessoas e também experienciar
pensar e refletir sobre questões aí também para te ajudar a desenvolver como um ser humano melhor. Então, quero agradecer a todos vocês que nos assistiram aqui nessa manhã de sexta-feira, agradecer professor Maurício Vieira, muito obrigado com todo o seu carinho aqui, estar conosco, partilhando um pouco do seu conhecimento aqui, livro, né, alguns livros também que você já escreveu sobre o tema, nós vamos aí divulgar aqui também já no final do nosso programa, para as pessoas que quiserem adquirir, conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Então, um especialista que nós trouxemos aqui de feedback, para que você também possa aprimorar a sua gestão aí na sua empresa, como empreendedor, por meio dessas dicas de ouro que o professor Maurício trouxe aqui. Então, quero agradecer, professor Maurício, a você, todos que estiveram aqui, desejar a todos aí um excelente final de semana, e aí nós temos o encontro marcado na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá, um grande abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado.